Escute aqui, Lisandra. Ouvi dizer que você está morando em um buraco imundo, nojento. Amanhã, os sogros ricos do meu filho chegam de Alphaville e preciso de alguém para limpar e cozinhar. Pagarei uns trocados se você vier aqui imediatamente e se fizer útil. A menos, é claro, que você prefira morrer de fome no meio do silêncio às 2 da manhã, um ano depois de ter sido escorraçada e tratada como lixo após eles tomarem a fábrica que você construiu, com 15 anos de trabalho duro. O telefonema desavergonhado da ex-sogra ecoou de repente no celular de Lisandra. Uma humilhação dolorosa. Uma ordem para preparar um banquete luxuoso para o batizado do filho da amante de seu ex-marido. Um banquete de batismo. A essa hora da madrugada. O número da senhora idosa que estava dando aquele chilique nem sequer constava mais em seus contatos. Quem essa mulher achava que era? Em vez de se irritar, Lisandra soltou uma risada fria e gélida. Aqueles que expulsaram a esposa legítima no meio de uma madrugada fria e chuvosa de inverno jamais imaginaram que a velha tesoura de costureira nas mãos dela cortaria completamente a fonte de renda deles. Esta é uma história satisfatória sobre o karma, na qual uma ex-sogra cruel e um marido infiel caem na miséria da noite para o dia e terminam implorando desesperadamente aos pés da ex-nora. Se você está curioso sobre esta emocionante história de vingança, aperte o botão de inscrição e deixe o seu gostei agora mesmo. O tempo retrocede exatamente 1 ano para uma velha fábrica nos arredores de Guarulhos, na Grande São Paulo, durante uma madrugada de inverno com um frio úmido e cortante que penetrava até os ossos. Naquele momento, Lisandra trabalhava desesperadamente nos moldes de papel durante a noite toda, sem perceber que sangue escorria das pontas de seus dedos congelados. O chão da fábrica, com os aquecedores desligados de propósito no meio do inverno rigoroso paulistano, parecia um bloco de gelo. O vento gelado, que entrava pelas frestas das paredes de concreto rachadas, era tão doloroso que parecia cortar a pele. Apesar de usar várias camadas de calças e uma velha jaqueta de trabalho coberta, com pó branco de tecidos e giz, não era o suficiente para suportar o frio que perfurava seus ossos. Lisandra encolhia-se em uma cadeira de plástico fria e sem encosto. A visão dela, traçando laboriosamente linhas em um enorme papel de molde com os dedos rígidos e trêmulos, era de partir o coração e patética. Se esta encomenda não estiver pronta até amanhã de manhã, perderemos o cliente. Por favor, liguem um pouco o aquecedor. Uma fumaça branca de vapor saía impotente por entre seus lábios secos e rachados, mas a resposta que recebeu foi cruel. Energia custa caro. Não exagere e ande logo com esse trabalho. Seu ex-marido, Valério, estava confortavelmente sentado ao lado de um aquecedor elétrico que irradiava um calor avermelhado, encarando-a. As articulações dos dedos enrijecidos de Lisandra estavam inchadas e vermelhas. Até mesmo segurar uma caneta era extremamente difícil. O pó azul do giz de alfaiate, acumulado ao longo de 15 anos e que não saía nem esfregando com sabão, encrustava-se em preto sob suas unhas, fazendo com que o peso desses anos parecesse uma tortura. Finalmente, a ponta de seu dedo áspero e congelado rachou, e uma gota de sangue, vermelho e espesso, caiu sobre o papel de molde imaculadamente branco. A mancha, que se expandia de forma lamentável, era tão trágica quanto sua vida cheia de sofrimento. Minhas articulações estão congeladas. Não consigo dobrá-las como eu gostaria. Enquanto essa justificativa dita com dificuldade desaparecia sem deixar vestígios no ar gelado, as pesadas e velhas portas de ferro da fábrica foram abertas brutalmente. O som ensurdecedor do metal enferrujado arranhando os trilhos sacudiu o lugar inteiro, junto com o vento afiado como uma navalha. O cheiro denso e doce de um perfume importado caríssimo envolveu a fábrica até faltar o ar. Mirella, a amante, vestida com um luxuoso casaco de pele de grife, entrou com passos rápidos. Valério, que até então guardava o aquecedor para si, levantou-se como um raio e, com profundo afeto,
Abraçou-a pelos ombros. Meu amor já chegou. Por que se incomodou em vir a um lugar tão empoeirado? Como assim? A voz dele soava tão melosa e terna que era difícil acreditar que vinha da mesma pessoa que rosnava e gritava há poucos minutos. Essa cena contrastava drasticamente com o estado lamentável de Lisandra, pingando sangue, vestida com roupas de trabalho desgastadas e manchadas de graxa industrial. O nariz de Mirella, que usava um casaco de dezenas de milhares de reais com um brilho suave, empinava-se arrogantemente, como se quisesse perfurar o céu. Sua sogra, Dona Odete, que entrou com passos orgulhosos logo atrás deles, começou a gesticular exageradamente, acariciando a barriga levemente protuberante de Mirella. A cena era tão desavergonhada e repugnante que causaria uma careta de nojo em qualquer um. Oh, meu amado neto pode ficar doente com esse ar frio. Traga o aquecedor para rápido. Pouco depois, o olhar afiado e cheio de ódio de Odete pousou em Lisandra, que tentava aquecer as mãos congeladas. Esta mulher inútil e insolente não é mais necessária na minha casa. Pegue suas coisas rápido e dê-o fora daqui. Essa frase cruel tornou-se uma serra afiada que rasgou impiedosamente o coração de Lisandra. A lembrança amarga de 10 anos atrás, quando Odete a forçou a sentar-se na máquina de costura no meio do inverno para terminar uma encomenda, o que a levou a desmaiar de exaustão e perder o que havia de mais precioso em sua vida, disparou como vidro quebrado e cravou-se fundo em seu peito. Sua esperança mais valiosa havia sido destruída pela ganância infinita deles. E, no entanto, eram pessoas sem um pingo de culpa. Lisandra encarava os moldes de papel manchados de sangue espalhados pelo chão. Ela os servira por 15 anos, até sentir que seus ossos estavam sendo esmagados. Ela começou em uma pequena oficina de costura alugada com um depósito de apenas R$ 15.000. Sua juventude voou sendo uma trabalhadora incansável na fábrica terceirizada de Valério, comendo apenas marmita fria e sobras. O remorso pelos anos lamentáveis em que foi tratada como uma máquina e a culpa em relação ao bebê que se foi sem ver o mundo transbordaram das profundezas do seu coração. A força nas pernas a abandonou de repente sob o peso da onda de injustiça, que a atingiu como um tsunami. Ela caiu, sentando-se no piso frio de concreto. O soluço que fervia em seu interior subiu à garganta, mas ela teve que morder o lábio e engoli-lo para que ninguém ouvisse. Foi um momento doloroso e triste, no qual a mandíbula de Lisandra tremia levemente, como se fosse quebrar. Era completamente absurdo ser jogada fora como lixo no meio de uma madrugada, gelada, expulsa da fábrica que ela mesma havia construído com seu próprio sangue, suor e lágrimas. Naquele momento, um grosso maço de documentos voou cruelmente em direção aos pés de Lisandra e caiu com um baque pesado. Os documentos de um acordo preliminar de divisão de bens e renúncia aos direitos autorais dos designs, que deslizaram pelo concreto frio, preencheram seu campo de divisão. Era um aviso unilateral de despejo do arrogante e desavergonhado Valério. Lisandra abaixou a cabeça lentamente e, uma a uma, recolheu as folhas espalhadas pelo chão gelado. Em meio ao frio que subia dos joelhos, seus ombros trêmulos foram se tensionando lentamente. A sensação de injustiça por ter sido impiedosamente pisoteada e destruída transformou-se gradualmente em uma razão afiada e fria, semelhante à lâmina de uma faca. Quando Lisandra ergueu a cabeça, lentamente, já não havia o menor traço de arrependimento em seus olhos, vermelhos. Vocês estão dizendo para eu sair de mãos vazias. Muito bem, já que esse é o desejo de vocês, é o que farei. Com as unhas sujas de giz e sangue, ela apertou com força o canto da declaração, rígida, quase amassando-a. A raiva explosiva, que lhe dava vontade de virar a mesa e cuspir naquelas caras de pau, fervia dentro dela, forçando-a a ranger os dentes, mas Lisandra a reprimiu lentamente no fundo do estômago. O canto de sua boca curvou-se, formando um sorriso calmo, porém aterrorizante. Em sua cabeça, a contagem regressiva para uma data específica já havia começado.
Lisandra sabia, melhor do que ninguém, que, com os velhos moldes deixados na fábrica, eles jamais passariam na rigorosa avaliação de renovação de designs imposta pelo grande conglomerado de moda. Seu olhar, frio como gelo, não se concentrava na briga, insignificante do momento, mas naquele único dia de destruição total, sem a menor hesitação, exatamente no dia da sentença de morte econômica, dali a exato 1 ano, quando as máquinas da fábrica, possuindo apenas moldes ultrapassados, parariam para sempre, após ela dolorosamente assinar aquele documento humilhante. O ar na velha e fria fábrica tornou-se ainda mais gélido. Lisandra, sem dizer uma palavra, virou as costas curvadas e caminhou com passos pesados até seu armário de metal amassado no canto do galpão. Antes mesmo que sua mão pudesse alcançar a maçaneta, Odete, que observava suas costas com um olhar astuto, jogou brutalmente um grande saco de lixo preto nela. O saco de plástico bateu no chão, arrastou-se pelo concreto empoeirado e atingiu com força a ponta das botas de trabalho gastas de Lisandra. Nem pense em tocar nas coisas dos outros. Experimente encostar em um único item do inventário desta fábrica e você vai ver. Odete cruzou os braços com força, ergueu o queixo com arrogância e gritou para ela com uma voz cheia de desprezo. Os rolos de linha e os tecidos que você andou roubando sorrateiramente todo esse tempo seriam suficientes para encher um caminhão. Pegue seus trapos, sua maltrapilha, e dê-o fora daqui rápido, antes que eu chame a polícia acusando você de roubo. Acusar a esposa legítima, que trabalhou sem descanso por 15 anos, para que a fábrica terceirizada do marido se tornasse a número 1 do setor. De ser uma ladra era verdadeiramente patético. No entanto, Lisandra não abriu a boca em resposta às acusações desavergonhadas e humilhantes de Odete. No fim das contas, explicações sinceras nunca funcionam com pessoas cujos olhos foram cegados pela ganância. Lisandra ignorou o saco de lixo a seus pés, abriu a pesada e enferrujada porta do armário e enfiou a mão na parte mais funda. Lá, cuidadosamente arrumadas, estavam todos os tipos de ferramentas de modelagem que haviam passado por suas mãos ásperas e rachadas nos últimos 15 anos. No entanto, Lisandra deixou para trás todos os caros instrumentos de desenho importados e outros objetos de valor, e retirou cuidadosamente apenas uma velha e pesada tesoura de alfaiate de metal. Aquela tesoura, cuja tinta preta nos cabos já estava descascando e que cheirava a ferro, era uma lembrança de sua falecida mãe, que a criou a vida toda, fazendo concertos e costurando roupas na feirinha da madrugada no Brás. Assim que o toque do metal frio, carregado de lágrimas e das impressões digitais de sua mãe, roçou a palma de sua mão. A tristeza profunda que ela sufocava no fundo do peito bateu como uma onda. É uma lembrança da minha mãe. É o meu único tesouro. Então vou levar só isso e vou embora. Quando Lisandra guardou a tesoura fundo no bolso do casaco, falando com uma voz completamente desprovida de emoção, desta vez foi Valério quem jogou brutalmente um envelope pardo na mesa. Não tente despertar pena chorando. Apenas assine este documento de renúncia de cotas. Se não fizer isso, não conte em sair por essa porta hoje. Valério aproximou-se ameaçadoramente com um sorriso zombeteiro e forçou Lisandra a segurar uma caneta de plástico barata entre seus dedos ásperos e ensanguentados. Mirella, que grudava nele como uma sanguessuga, agarrou-se afetuosamente ao seu braço, exalando o cheiro denso e penetrante de seu perfume. Ai, amorzinho, olhe para ela. Está tremendo tanto que não consegue nem segurar a caneta. Que assine logo com o CPF dela e vamos acabar logo com isso. Mirella bufou com nojo, olhando de cima a baixo para o casaco destruído de Lisandra, e depois riu cinicamente. Estou com fome. Parece que nosso bebezinho está chutando minha barriga. Vamos terminar logo com isso e ir comer um bom filé mignon premium ao molho de vinho trufado. Em um momento tão trágico, quando a esposa que havia sacrificado toda a sua vida estava sendo jogada na rua, no meio de uma madrugada gelada, eles falavam sobre comida.
Essa era a verdadeira face de seres humanos desavergonhados que haviam se livrado de qualquer consciência. Lisandra, embora tivesse que suportar o olhar de desprezo de Mirella, que zombava dela em silêncio, colocou a caneta na mesa. Em seguida, sem a menor resistência, segurou a caneta barata com seus hibros, dedos rígidos, pressionando a ponta no papel até quase rasgá-lo. Ela rabiscou sua assinatura e preencheu o número do seu CPF na margem inferior do documento. No breve instante em que a tinta preta foi imortalizada no papel, a fria, serena Lisandra calculou em seu coração a data, o número de 365 dias, exatamente um ano, gravou-se claramente em sua mente. Ela estava determinada a gravar nos ossos deles qual seria o preço por lá suportar essa humilhação suja quando esse dia chegasse. Pronto. Agora só vou pegar os dados do meu computador pessoal e sairei sem arrependimentos. Quando Lisandra se virou e caminhou em direção ao computador de mesa empoeirado, no canto da fábrica, o rosto de Valério, antes relaxado, azedou imediatamente. Por que você está mexendo no computador? Você não está pensando em roubar a carteira de clientes ou os contatos importantes da nossa fábrica, não é? Valério, em pânico, bloqueou brutalmente o caminho de Lisandra, arrancando o mouse da mesa e escondendo-o nas costas. Como ele passou a vida inteira, apunhalando os outros pelas costas e roubando o que lhes pertencia, achava que os outros fariam o mesmo. Uma suspeita fútil e patética. Não toque em nada. Estarei de olho em você. Digite a senha e saia da minha fábrica neste instante. Vendo o comportamento lamentável do ex-marido, que bloqueava desesperadamente o monitor com o próprio corpo, Lisandra não conseguiu forçar nem mesmo um sorriso. Amargo. Afinal, naquela lata velha que Valério venerava tanto, não havia uma única informação valiosa. Lisandra arrancou bruscamente um post-it amarelo que estava sobre a mesa e escreveu rapidamente nele 6 dígitos conhecidos. Em seguida, colou firmemente o papel no centro do monitor. O papel aderiu à superfície áspera da tela, emitindo um farfalhar seco e baixo, e só então apareceu um pingo de alívio nos olhos de Valério. A senha é a sua data de nascimento, Valério. Se você é tão desconfiado, faça o login agora e veja com seus próprios olhos. Enquanto Valério batia apressadamente no teclado e abria as pastas na área de trabalho, Lisandra desconectou corajosamente o cabo do seu HD externo pessoal, que estava conectado discretamente na parte de trás do gabinete do computador. O som agudo dos contatos de metal raspando ao retirar o conector ecoou. A velha tela do monitor piscou por um momento, indicando que a conexão com os dados havia sido totalmente cortada. O que você está fazendo? Coloque isso imediatamente na mesa, gritou Valério, com os olhos arregalados. Lisandra escondeu o disco rígido do tamanho de uma palma da mão no bolso mais fundo de seu casaco fino e respondeu com uma frieza gélida. No servidor compartilhado da empresa, eu já coloquei todos os dados dos moldes antigos que serão usados até a primavera do ano que vem. Não falta absolutamente nada. Lisandra, que enxergava a estupidez de Valério através dele, pronunciava cada palavra com uma nitidez extraordinária, cravando uma lâmina afiada como uma navalha em cada sílaba. Mas o que está neste HD são os novos projetos para a próxima temporada. Eles vieram exclusivamente da minha cabeça e dos meus dedos cansados. É o meu patrimônio pessoal e, como diretor, você deveria saber perfeitamente que, do ponto de vista jurídico, isso está fora do escopo da transferência de direitos. Valério deu uma olhada nas centenas de pastas alinhadas em fileiras no monitor, riu cinicamente. Para um homem incompetente que não conseguia sequer distinguir as sutis curvas de um molde ou as tendências sazonais das grandes marcas, o simples número de arquivos visíveis era o suficiente para que ele se sentisse satisfeito. Leve ou não, faça o que quiser. Você acha que a nossa fábrica vai parar de funcionar só porque você está levando um pedaço de sucata? Valério bateu o dedo arrogantemente no monitor e zombou, levantando o queixo com orgulho. Vendo essas pastas cheias de arquivos no servidor, parece que sobreviveremos tranquilamente por uns 3 anos.
Agora seus assuntos estão encerrados. Desapareça da minha fábrica para sempre. A arrogância estúpida de alguém que não tinha a menor ideia do que acabara de fazer. A armadilha perfeita de destruição na qual ele acabara de entrar por vontade própria. Ele não fazia ideia de que não era o número de arquivos que importava, mas o fato de que a única tecnologia-chave capaz de atender aos rigorosos padrões do grande conglomerado de moda havia desaparecido por completo. Lisandra apertou os lábios friamente, sentindo em seu bolso alternadamente o toque duro da velha tesoura e do disco rígido. Em seguida, ajeitou a gola do seu casaco fino e caminhou em silêncio em direção às portas de ferro da fábrica, o lugar onde por 15 anos derramou sangue e suor. Nas suas costas, ela já podia ouvir o riso cínico de Mirella, que escolhia o menu de carnes para o almoço do dia seguinte, e a tagarelice alta de Odete se sobrepondo a ele. Mas aquele barulho primitivo já não alcançava os ouvidos de Lisandra. Lisandra não apagou nada, nem roubou absolutamente nada. Tudo sempre pertenceu a ela desde o início. Ela simplesmente havia colocado um fim na sua caridade estúpida, dando de graça tecnologia valiosa para pessoas que não a mereciam. Assim que Lisandra saiu, as pesadas e velhas portas de ferro da fábrica bateram atrás dela com um estrondo, como se não pudessem suportar o próprio peso. Centenas de quilos de chapa de ferro, deslizando pelos trilhos enferrujados, atingiram o batente, emitindo um som aterrorizante que sacudiu todo o polo industrial. Foi o som de uma despedida pesada e irreversível que separava perfeitamente o frio aterrorizante do lado de fora da ganância imunda do interior da fábrica. O vento da madrugada gelada, cortante como facas, batia impiedosamente em seu rosto. No entanto, no coração de Lisandra ardia um fogo, quente e escaldante de vingança. A armadilha mortal, que emitiria contra eles uma sentença perfeita de morte econômica no dia da renovação em massa de modelos pela empresa matriz no ano seguinte, estava armada. A contagem regressiva para a ruína, que explodiria em exatos 365 dias, havia começado de forma fria e sem a menor margem de erro. Quando as portas da fábrica se fecharam, os passos pesados de Lisandra finalmente pararam no final de um beco estreito e abandonado em Itaquera, quando ela virou a velha chave no cadeado de um quarto alugado por R$ 1.500 mensais. A dobradiça enferrujada rangeu assustadoramente, como se não suportasse aquele peso. Assim que a porta se abriu, o cheiro de umidade e o odor ácido, característico do mofo preto nas paredes, atingiram seu nariz. O frio do chão de piso barato, onde não havia nenhum tipo de aquecimento, penetrou através das solas finas de seus sapatos e congelou impiedosamente os dedos dos seus pés. Ela ficou atônita no meio do quarto gelado e olhou ao redor do espaço vazio. Tudo o que se via era o teto com manchas de mofo espalhando-se como um mapa e as paredes com o papel de parede estufado pela umidade. A cena era verdadeiramente patética. A triste fatura pelo sacrifício da sua juventude durante 15 anos, período em que seus ossos foram quebrados. Então esta é a conta pelos meus 15 anos de juventude, investidos até meus ossos quebrarem, neste quarto cheirando a mofo. Com as mãos congeladas, ela abriu lentamente o zíper da sua velha bolsa. Do fundo, ela não tirou itens caros, mas puxou cuidadosamente a pesada tesoura de costura de metal deixada por sua mãe. A textura áspera do pedaço de tecido, desbotado enrolado no cabo, foi a primeira coisa que as pontas de seus dedos sentiram. Seguido por isso, o peso do metal frio com a tinta descascando. Um sentimento que atingiu fundo no seu peito. A profunda tristeza, que sufocava no fundo do coração, finalmente explodiu como uma represa rompida. Mãe, vivi como um cachorro por 15 anos, rastejando pela fábrica da família do Valério, mas a única coisa que me restou nas mãos foi essa sua velha tesoura. Lisandra abraçou com força a tesoura de metal fria e sentou-se encolhida, com os joelhos puxados até o queixo, no chão gelado, para que ninguém pudesse ouvi-la. Com os lábios cerrados, ela finalmente começou a soltar soluços roucos, como se suas entranhas estivessem sendo rasgadas.
O som do seu choro abafado, que preenchia o quarto escuro e alugado, misturava-se tragicamente com o uivo do vento gelado que invadia pelas frestas das janelas. As costas de Lissandra, encolhida e chorando naquele quarto apertado e sombrio, pareciam tão pequenas, esmagadas sob o peso de 15 anos. Vocês disseram que eu era um produto obsoleto e sem valor, não é? Vamos ver se aquele filé mignon premium vai ser saboroso na fábrica que eu construí com sangue e suor junto com aquela mulher. Apesar de chorar lágrimas de sangue, as faces descaradamente sorridentes do seu ex-marido e da ex-sogra apareceram claramente na sua mente. Aproveitem o quanto quiserem. Em um ano, farei vocês rastejarem e lamberem a poeira do chão diante da prestigiada família da sua nova nora. Mas as suas lágrimas não duraram a noite toda. Após um choro curto e profundo, Lissandra levantou-se cambaleando, apoiando-se no chão, e dirigiu-se ao banheiro, velho e apertado. Abriu a torneira e a água gelada jorrou. Recolheu água nas 2 mãos e lavou o rosto com força. Lavou sem deixar vestígios os olhos, vermelhos e inchados, e as marcas de lágrimas. Não chore. O choro pelo destino da sua própria vida termina esta noite. Após secar o rosto com uma toalha dura, Lissandra parou em frente ao espelho, rachado do banheiro, por trás das gotas de água fria presas à superfície do vidro. Seu olhar afiado e cheio de ressentimento fixou-se com determinação. O contorno claro das suas maçãs do rosto e as pálpebras inchadas pelo choro eram, na verdade, a prova da sua forte e aterrorizante determinação. Nora de quem sabe quem, uma costureira sem nome da fábrica de Valério. Essa, pele esfarrapada, desce hoje pelo ralo. Lissandra passou a mão asperamente pelos cabelos molhados e sussurrou com uma voz fria como gelo. Lissandra Villanova, a melhor modelista de roupas do Brasil. Sob o meu verdadeiro nome, cortarei completamente a fonte de renda de vocês. Após afastar-se do espelho, Lissandra sentou-se diretamente no chão frio, abriu seu velho laptop e o ligou. No meio da densa escuridão, a única luz pálida do monitor iluminava seu rosto sedento por vingança. As pontas de seus dedos, rachadas pelo giz de alfaiate, batiam furiosamente no teclado, e o som rápido e firme preenchia o silêncio do quarto. Os arquivos do seu portfólio exclusivo, que no passado haviam passado pelas seleções rigorosas de grandes empresas, alinharam-se na tela. Centenas de designs e moldes complexos, nascidos dos seus dedos que haviam trabalhado arduamente por 15 anos, brilhavam densamente naquele pequeno monitor. Sem aquela nova e perfeita tecnologia de moldes para o grande lançamento da marca de moda do conglomerado no ano seguinte, as velhas máquinas daquela fábrica conseguiriam funcionar por sequer um dia. Ao terminar o trabalho, Lissandra tirou do bolso do casaco uma velha carteira, abriu o zíper da parte mais funda. Lá, guardava cuidadosamente o cartão de visitas com o número de telefone direto do diretor-geral do Grupo Têxtil Imperial, que ele havia lhe entregue durante uma visita à fábrica há 3 anos, elogiando-a aos céus. Ela acariciou levemente, com a ponta do dedo endurecido, a conto do dondo, textura do luxuoso cartão com bordas douradas, já um pouco desgastado pelo tempo. Senhor diretor, no passado, o senhor elogiou as minhas habilidades manuais, dizendo que valiam milhões. Agora mostrarei a quem realmente pertence esta tecnologia. Os olhos de Lissandra já estavam fixos, sem a menor hesitação, na inversão completa de poder que ocorreria em exatamente 1 ano. Na manhã seguinte, pontualmente às 9, assim que o expediente oficial começou, Lissandra finalmente discou o número direto do diretor. O longo e pesado tom de chamada quebrou o silêncio. Em seguida, o som eletrônico suave indicando que a conexão havia sido estabelecida chegou aos seus ouvidos. Bom dia, senhor diretor. Aqui é Lissandra Villanova, a modelista que trabalhava na fábrica de Valério Muniz. Houve um momento de silêncio do outro lado, e depois ouviu-se a voz grave, surpresa do diretor. Lissandra Villanova, a artista que criava todos aqueles incríveis padrões sob a direção do senhor Valério. A que devo essa ligação tão cedo, dona Lissandra? Sem hesitar nem por um segundo, Lissandra foi direto ao ponto,
com uma voz baixa e fria. A partir de hoje, rompi completamente os laços com aquela fábrica terceirizada. Em troca, quero oferecer-lhe os direitos exclusivos dos novos padrões que garantirão o sucesso absoluto da renovação da coleção do Grupo Têxtil Imperial para o ano que vem. Enquanto a tensão do outro lado da linha ficava densa, Lisandra desferiu o golpe final. Em troca, quero que o senhor me conceda um certo poder. O cargo de diretora, chefe de controle de qualidade e produção, com o direito de inspecionar e eliminar as empresas parceiras no ano que vem, com as minhas próprias mãos. A armadilha gigante e perfeita, que cortaria pela raiz os meios de subsistência daqueles que traíram os laços familiares, em um ano finalmente tomou sua forma afiada. Exatamente um ano depois, durante um verão escaldante no Brasil, a fábrica terceirizada da qual Lisandra havia sido expulsa fervia como um inferno. O ventilador de teto enferrujado girava com dificuldade. Suas pás tortas roçavam na grade de proteção, emitindo um som metálico irritante sem parar. Mas de nada adiantava contra o calor sufocante que passava dos 40 graus. Valério, sentado na sala do diretor, alheio ao fato de que a bomba relógio perfeita plantada por Lisandra estava prestes a explodir, tirou do bolso o modelo mais recente de smartphone. A visão dele, absorto numa chamada telefônica com o vendedor de carros esportivos de luxo, era realmente patética. Alô, me desculpe. Minha linda esposa acabou de ter vontade de ter esse carro, então, por favor, prepare esse esportivo premium para amanhã de manhã. Sim, o pagamento será feito com o cartão de crédito da nossa empresa. Por favor, cobre, até o limite máximo. Enquanto ele se gabava com arrogância, o alarme agudo e ensurdecedor das máquinas soou por toda a fábrica, e a esteira principal, que antes se movia sem parar, parou com um solavanco. O cheiro ácido de queimado de um enorme motor, sobrecarregado, espalhou-se pelo ar abafado e atingiu as narinas de todos ao redor. O gerente de turno, com o corpo inteiro banhado em suor frio, entrou, correndo, pálido, e abriu brutalmente a porta do escritório. Em suas mãos, trêmulas, segurava um documento da matriz do gigante conglomerado de moda, rejeitando os produtos, com a assinatura oficial. Atrás dele, pela janela, podiam-se ver milhares de peças de roupas da coleção de outono, rejeitadas e tratadas como lixo pela matriz, amontoando-se como uma montanha, preenchendo o pátio da fábrica. O sol causticante do verão iluminava a pilha de roupas em embalagens plásticas rasgadas e atiradas de forma negligente, e o cheiro das fibras sintéticas úmidas espalhava-se de forma nojenta no ar quente. Senhor diretor, a matriz rejeitou toda a nossa nova produção para o outono porque os moldes estão defeituosos e eles nos devolveram tudo. Nossa fábrica vai falir e vamos parar no olho da rua. A voz do gerente de turno tremia violentamente, como se fosse quebrar, mas Valério, que ainda segurava o telefone, apenas acenou com a mão com irritação, semnem franzir a testa. Ah, as máquinas quebraram por um momento. Por que você está fazendo tanto escândalo? Senhor vendedor, por favor, não preste atenção a isso. Vamos prosseguir com a assinatura do contrato. Ele ignorou completamente o aviso desesperado do funcionário e amassou com irritação a fatura da multa contratual, no valor de centenas de milhares de reais que estava sobre a mesa, e depois a jogou no chão. A pilha de documentos rígidos bateu no chão e espalhou-se inutilmente. No entanto, os números escritos em cada página representavam uma dívida gigantesca o suficiente para afundar completamente a empresa de Valério. Os funcionários, preocupados com a possibilidade de seus salários serem cortados, interromperam o trabalho, começaram a sussurrar entre si. Porém, as bravatas estúpidas de Valério, que tinha acabado de desligar, tornaram-se ainda maiores. Cobriremos essa multa pegando um empréstimo máximo no banco. Meu sogro é um dos principais fornecedores do alto escalão do grande conglomerado. Do que vocês têm medo, sem se dar conta de que a vida da sua empresa estava chegando ao fim, ele continuava a desperdiçar o valioso dinheiro da companhia para ganhar os favores da jovem esposa.
Ao mesmo tempo, a mãe de Valério, Dona Odete, estava ocupada esvaziando as prateleiras de produtos caríssimos no empório do bairro, limpando continuamente o suor que escorria pelo seu rosto. Determinada a não perder o status perante a rica família da nora de Alphaville, ela carregava uma cesta cheia de pernil de bês, cordeiro premium e frutos do mar frescos. Mesmo que a família da Mirella seja podre de rica, eles não se igualam à minha dedicação. Vou esfregar as minhas incríveis habilidades culinárias no nariz empinado deles. Odete, com o rosto encharcado de suor, gabava-se diante das pessoas do bairro, preparando desesperadamente os pratos para o banquete de batizado para receber a família da nova esposa do filho. No entanto, a sua cozinha velha e apertada havia muito tempo se transformara num chiqueiro, onde não havia nem onde colocar o pé. Na tábua de cortar, havia pedaços grossos de carne que não tinham sido escorridos adequadamente, e o cheiro penetrante de carne crua flutuava por todo o lado. No fogão coberto por crostas de gordura preta, a tampa da panela saltava com o vapor, e o caldo marrom escuro que vazava chiava no fogo, emitindo uma fumaça ardida. Ai, por que o sangue não escorre dessa carne? Não importa. Vou adicionar temperos caros. O que eles vão saber? As mãos de Odete, segurando aquela faca cega, eram muito desajeitadas, e a sua cozinha era preenchida apenas pelo som alto da lâmina batendo contra a tábua de plástico. Já eram 2 da manhã, e com o calor irradiando da grande boca de fogo acesa na cozinha, o lugar parecia uma sauna. Os ingredientes de alta qualidade, deixados em temperatura ambiente por muito tempo naquele calor, começaram a exalar um cheiro azedo de podridão, de dar enjoo. Quando Odete finalmente experimentou o assado, que já cheirava azedo, seu rosto empalideceu e a mulher quase desabou no chão. O que eu faço agora? Tudo estragou. Esses consogros exigentes vão chegar amanhã ao meio-dia. O que eu faço com esse lixo que cheira a podre? Com a visão embaçada, Odete esfregou com frustração a tela do seu smartphone, engordurado, e procurou freneticamente por um número na lista de contatos. Era o número da sua ex-nora, Lissandra Villanova, que ela havia jogado na rua como um sapato velho, nunca a tratando como parte da família. A ordem para a esposa, legítima preparar o banquete do batizado do filho da amante do marido, era uma ideia que só poderia ocorrer a alguém cegado pela ganância, alguém que havia traído qualquer laço familiar. Seus olhos vermelhos brilharam de maldade. Onde está aquela cascavel da Lisandra? Vou ligar para essa inútil agora mesmo e mandar ela preparar a comida para amanhã à noite. Aquelas pessoas estúpidas, até aquele momento, não faziam a menor ideia de que a bomba relógio perfeita, apertando seus pescoços, já estava fazendo tic-tac e estava prestes a explodir a qualquer instante. Às 2 da madrugada, quando tudo estava mergulhado no silêncio, na sala de estar, de uma luxuosa cobertura na Vila Nova Conceição, com as deslumbrantes luzes noturnas de São Paulo estendendo-se a seus pés, soou uma forte vibração. O toque do telefone, excepcionalmente brega e fora de lugar, rasgou brutalmente o ar no quarto elegante e silencioso, permeado pelo suave aroma do difusor. Na tela que vibrava ruidosamente sobre a mesa de mármore, piscava em vermelho o nome Odete, um nome que não havia sido apagado em mais de 10 anos. Ao ver esse nome repugnante, um sorriso frio e afiado desenhou-se lentamente nos lábios vermelhos de Lisandra. A certeza de que havia chegado a hora daquelas criaturas, piores que animais, cavarem sua própria sepultura e caírem no abismo da ruína, fez com que seus olhos brilhassem intensamente. Finalmente eles perceberam que a corda estava apertando em seus pescoços e estavam começando a se debater. Sim, Lisandra, sem a menor pressa, recostou-se profundamente no luxuoso sofá de couro no centro da sala de estar e, com tranquilidade, apertou o botão de atender, acompanhada pelo farfalhar do fino vestido de seda que envolvia delicadamente sua pele. O grito estridente de Odete explodiu do alto-falante do telefone, como se fosse romper seus tímpanos. Escute aqui. Você tem que vir imediatamente para a minha casa.
Amanhã, ao meio-dia, a família da nova esposa do meu filho vai chegar. Venha para cá rápido e prepare um banquete luxuoso de batizado. Era realmente nojento ver como a sua mesquinha ex-sogra ainda acreditava que sua autoridade funcionava. A mesma pessoa que a expulsou da fábrica numa noite gelada 1 ano antes. A ordem forçando a ex-nora a preparar o batizado da criança, nascida da amante, era uma ideia que só poderia ter nascido na cabeça de uma criatura inferior a um animal, disfarçada com pele humana. Lisandra suprimiu friamente a repugnância que a tomava e decidiu desfrutar em silêncio da visão de como aquela velha estúpida cavava sua própria cova profunda. Odete, do outro lado da linha, não conseguia nem mesmo esconder sua respiração ofegante. Ela desejava tanto pisotear o orgulho de Lisandra, usando a riqueza dos seus novos consogros. Você tem alguma ideia do quão inimaginavelmente ricos são os meus consogros? São pessoas de Alphaville, que vão chegar trazendo malas cheias de dinheiro. Dinheiro que você não verá na sua vida toda, mesmo que costure até esfolar os cotovelos. As bravatas estúpidas de alguém que nem sabia que todas as encomendas da empresa matriz que os mantinham à tona acabavam de ser canceladas e que sua empresa estava à beira de uma falência colossal. Lisandra não permitiu que aquela ameaça vazia afetasse suas emoções no mínimo e agitou leve, com elegância, a taça de cristal com vinho em sua mão. O intenso vinho francês importado, vermelho como o pôr do sol, fluía graciosamente pelas paredes do vidro transparente, enquanto Lisandra mantinha distância, preservando um silêncio absoluto, sem pronunciar uma única sílaba. Ela apenas deixou que o silêncio pesado e gélido, semelhante a um veneno mortal, fluísse para o outro lado da linha, vendo que sua ex-nora, que, no passado tremia e se submetia à sua ira, não demonstrava nenhuma reação. Um pânico denso começou a infiltrar-se na voz de Odete. Sem conseguir conter a raiva que fervia nela, começou a gritar mais alto, berrando no telefone como se estivesse possuída. Ei, Lisandra Villanova, você está me ouvindo? Vou te mandar o endereço agora. Então é bom você se arrastar para cá com o seu avental em 30 minutos. A voz rouca dela, que falhava pelos gritos dados com todas as forças, e a respiração ofegante causada pela própria exaustão, batiam forte nos ouvidos de Lisandra. Após ter desfrutado o suficiente daquela revolta patética, Lisandra finalmente colocou a taça de vinho na mesa e sacou a espada da sua vingança. A base da taça de cristal pousou sobre a mesa de mármore, deixando um eco curto ou limpo, e antes que o som desaparecesse, os lábios de Lisandra se abriram lentamente. Estou ouvindo. Um banquete de batismo a esta hora da madrugada. O número da senhora idosa que está dando esse chilique não consta nos meus contatos. Quem é a Doves? Senhora pensa que é. Esta única frase continha um poder avassalador que despedaçou completamente as algemas repulsivas chamadas de assuntos de família, que haviam acorrentado por 15 anos, pisoteando-os como perfeitos estranhos. Assim que a voz fria e firme de Lisandra cortou agudamente o ar, do outro lado do telefone só se ouviu o som estranho de alguém lutando para puxar o ar, enquanto Odete, paralisada pela humilhação inesperada e pela zombaria, não conseguia articular uma palavra. Lisandra puxou o gatilho de seu ultimato final. Não foi apenas um aviso, foi um contador de tempo sádico e cruel, destinado a cortar a vida do adversário com precisão absoluta. Já que a senhora tem tempo para falar bobagens, abra bem os ouvidos e preste muita atenção. Amanhã de manhã, às 9 em ponto, a equipe de auditoria financeira da matriz do Grupo Têxtil Imperial fará uma visita à empresa do seu filho. Como se zombasse do silêncio congelado de Odete, Lisandra saturou de ódio cada sílaba, cravando um punhal no coração de sua oponente. Em vez de pensar em como explorar a filha dos outros, diga ao seu filho para limpar o lixo ao redor dele antes que ele vá à falência no olho da rua amanhã de manhã. Lisandra, sem dar à sua oponente a menor chance de defesa ou de implorar por misericórdia, apertou cruelmente o botão vermelho de encerrar chamada. O som
frio e mecânico, indicando a desconexão, preencheu tranquilamente sua espaçosa sala de estar, provando que ela havia vencido aquela guerra de forma perfeita. Ao mesmo tempo, na velha e apertada cozinha de Odete, onde o cheiro nauseante de comida estragada empestava tudo, desenrolava-se uma cena trágica. O smartphone, que escorregou das mãos trêmulas de Odete, caiu no chão duro de piso cerâmico da cozinha e a tela estilhaçou-se em 1000 pedaços. Os cacos de vidro espalhados pelo chão refletiam a luz das lâmpadas fluorescentes e brilhavam intensamente, como se anunciassem o trágico futuro da sua família, que também em breve seria reduzida a escombros. Odete, que despencou na cadeira, com o rosto pálido como a morte, murmurava para o nada com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar naquilo. Equipe de auditoria financeira, o que aquela mulher acabou de dizer? Agora, a única coisa que teriam que enfrentar era a ruína iminente e o terrível abismo da pobreza, criados pelo grande desastre chamado Lisandra Villanova. Às 9 da manhã, no pátio deserto da fábrica terceirizada, onde o ruído incessante das máquinas de costura havia silenciado por completo devido à devolução massiva de dezenas de milhares de roupas ocorrida na noite anterior, ocorreu uma grande mudança. No chão seco e empoeirado, entrou silenciosamente um carro de luxo preto blindado, avaliado em centenas de milhares de reais. O som dos pneus caros esmagando o cascalho seco ao passar pelos buracos quebrou o silêncio tenso do pátio vazio. O assistente pessoal, vestido com um terno impecável, desceu rapidamente do banco do motorista. Com o máximo respeito, abriu a porta traseira, da qual emergiu lentamente uma mulher cuja mera presença dominou o ambiente. Era Lissandra, vestida em um terno de alta costura, perfeitamente cortado, em tons de branco e dourado, que lhe caía de forma impecável da cabeça aos pés. A mulher parada ali era uma pessoa completamente diferente daquela que, há um ano, estava coberta de pó de giz e manchas de óleo, com as pontas dos dedos rachadas e feridas. As pontas afiadas dos seus saltos, altos, finamente fabricados com o melhor couro, começaram a golpear o piso de mármore velho e rachado do saguão da fábrica em intervalos regulares e ríspidos. O som penetrante dos saltos a cada passo pesava sobre o edifício inteiro. Era como se os passos de um juiz que viera estrangular os pecadores ignorantes aproximassem. Ao sair do carro, Lisandra franziu a testa com desgosto devido ao cheiro de óleo, industrial rançoso e suor azedo, que atingiu seu nariz imediatamente. Sacrifiquei meus ossos e meu corpo por 15 anos para construir este lugar, mas, mesmo depois de um ano, esse cheiro nojento desta fábrica ainda me dá náuseas. A trágica lembrança daquele dia, quando ela foi jogada na rua como lixo no meio do inverno gelado, passou por sua mente, mas em seus lábios surgiu um sorriso deslumbrante e arrogante. Nesse momento, Valério, com os cabelos despenteados e uma aparência desgastada após uma noite sem dormir, lidando com a montanha de devoluções defeituosas da coleção de outono, correu para fora da sala do diretor. Os passos de Valério, que corria com um sorriso bajulador, achando que era um visitante importante de fora, congelaram como pedra quando viu Lisandra de pé no meio do saguão. A ex-esposa, outrora descuidada e sem atrativos, a quem ele havia atirado na sarjeta. Agora ela havia retornado como uma governante perfeita e deslumbrante, a quem era até difícil olhar nos olhos. Os olhos turvos de Valério tremeram violentamente, tentando negar a realidade que tinha diante de si. Mas o extraordinário carisma que emanava de Lissandra já o segurava firme pelo pescoço. Você, o que você está fazendo aqui a esta hora? Quem você acha que é para simplesmente entrar aqui desse jeito? O mesmo comportamento desdenhoso, mesquinho e sem classe do ano anterior. O comportamento de alguém que ainda acreditava estar acima dela saiu da boca de Valério. Diante daqueles gritos sem sentido que a tratavam como se não existisse Lissandra, em vez de se enfurecer, examinou a aparência exausta de Valério de cima a baixo com um olhar altivo e lento, como se estivesse olhando para um inseto rastejando no chão. O cheiro de suor frio
e pegajoso em sua camisa amassada, e a sujeira sob as unhas de tanto se coçar a noite toda eram evidentes. Mas Lisandra não mudou a expressão do rosto nem 1 milímetro. Ela sequer sentiu a necessidade de abrir a boca para responder. Apenas acenou com o queixo. O assistente pessoal, que estava ao seu lado, caminhou até o frio balcão de recepção, tirou do bolso interno do paletó um cartão de visitas grosso com bordas douradas e, de forma brutal e firme, o colocou diante dos olhos de Valério. O queixo de Valério caiu bizarramente como o de um idiota ao ver o logotipo do grande conglomerado de moda gravado em ouro, brilhando intensamente ao sol da manhã. O assistente olhou para Valério com desprezo, como se visse lixo na rua, e quebrou o silêncio do saguão gelado com um aviso claro, categórico. Esse tom de voz não pode ser usado levianamente aqui. Ela já não é mais a mesma mulher do passado. Ela veio aqui como auditora-chefe, com plenos poderes, concedidos pelo conglomerado. Por favor, comporte-se com respeito imediatamente. Assim que o título de auditora-chefe atingiu os tímpanos de Valério, Lisandra empurrou a pasta contendo o documento oficial com o carimbo da matriz diretamente contra o peito de Valério. A borda afiada do papel rígido e de alta qualidade arranhou a camisa amassada e encharcada de suor do homem, e uma vergonha dolorosa, que ele nunca havia sentido na vida, atravessou seu corpo. A partir de hoje, damos início à auditoria financeira e a uma inspeção especial nas empresas parceiras do grupo. Pare de falar bobagem. Abra os livros contábeis neste exato minuto. Sob o comando frio e firme de Lisandra, 7 auditores de elite que a seguiam colocaram, como que por encanto, suas pesadas maletas com documentos sobre a mesa. As travas de metal das maletas pretas se abriram simultaneamente e o som agudo dos mecanismos sendo liberados soou um após o outro no saguão, antes mesmo que a mandíbula caída de Valério pudesse se fechar. Dezenas de relatórios de auditoria e notificações legais rígidas, retiradas das maletas, cobriram a mesa sem deixar uma única brecha. Não temos tempo para você ficar aí parado como um idiota. Traga rapidamente os documentos, começando pela inspeção dos produtos defeituosos que foram totalmente devolvidos a vocês ontem, até o relatório de despesas dos fundos que você esbanjou em casas noturnas. Entre as dezenas de funcionários da fábrica que prendiam a respiração diante dessa cena inacreditável, sussurros de descrença começaram a explodir como uma avalanche. Essa não era a esposa do diretor? Meu Deus! Depois de ter sido expulsa, como ela aparece como chefe de departamento da matriz? Dizem que o diretor teve um caso e botou ela para fora sem um tostão. Parece que ela voltou com uma espada para cortar a cabeça dele. Nossa fábrica está acabada. Dezenas de olhares cortantes e sussurros atrevidos perfuravam o seu corpo como adagas. Valério, que queria que o chão se abrisse para se esconder num buraco de rato, alternava entre vermelho e pálido, pigarreando continuamente. Aquele foi o momento de total destruição da sua dignidade, quando teve de baixar a cabeça perante todos os subordinados que ele havia explorado a vida toda, e perante a ex-mulher. Lipslon, o que significa isso? Como você pôde aparecer aqui como chefe da matriz? Valério, que finalmente se deu conta da gravidade da situação, estendeu a sua mão coberta de suor para tentar segurar a manga de Lisandra, com um sorriso bajulador. Primeiro de tudo, tem muitos olhos aqui. Vamos conversar a sós no meu escritório. Afinal de contas, não somos estranhos. Fomos casados por mais de 10 anos. Não precisamos ser tão frios. No entanto, Lisandra deu um passo para trás, como se estivesse evitando uma sujeira repugnante, e bateu brutalmente na sua mão suja, afastando-a. Nos olhos dela já não havia nem mesmo o menor traço da antiga devoção cega ou de sentimentos matrimoniais. Havia neles apenas um ódio cortante, destinado a esmagar impiedosa e profundamente o oponente. Como você ousa me tocar com essas suas patas imundas? Deixaremos a conversa, em particular para o momento em que você estiver algemado e na prisão. Fale o que quiser com o promotor. Lisandra olhou friamente para o relógio de luxo no pulso
e iniciou a contagem regressiva para cortar a vida do oponente com um olhar implacável. Traga-me as evidências que justificam a primeira fase do desvio de fundos, no máximo até às 18 em ponto. Não omita um único detalhe dos pagamentos de leasing, daquele carro esportivo de luxo importado que você comprou ontem para a sua amante. O segredo que ele tanto queria esconder foi exposto diante de todos os funcionários. Os lábios aterrorizados de Valério tremiam. Lipsilon, eu te imploro, me salve só desta vez. Se eu tiver de pagar essa multa, vou realmente à falência. Você também deve ter alguns sentimentos por esta fábrica, não é? Sentimentos? Essa única palavra que saiu dos lábios de Lisandra cortou o ar do saguão mais afiada que uma navalha. Quando você me jogou na rua no meio do inverno sem um tostão furado, eu que dei o sangue dia e noite por 15 anos, dando a vida por isso, você por acaso falou de algum sentimento? Lisandra ergueu o queixo e sorriu como uma vencedora absoluta, estilhaçando os restos do orgulho de Valério. Nem sonhe em tentar se defender. Entregue os documentos 100% originais no máximo até o meio-dia de amanhã. Nossos advogados já prepararam o pedido junto à Receita Federal. Você corre o risco de ser preso por fraude fiscal. Pouco antes das 18, o horário estipulado, Valério caminhou apressadamente para o pátio da fábrica, que estava quente como uma sauna, sem ar-condicionado. Valério, coberto de suor pegajoso da cabeça aos pés, não tinha coragem de olhar diretamente nos olhos penetrantes de Lisandra. A expressão patética de seu rosto, combinada com o ato contínuo de lamber os lábios secos, seria suficiente para causar náuseas em qualquer pessoa que o visse. Uma fina e velha pasta, com as supostas justificativas, tremia violentamente nas mãos de Valério, pior do que uma folha no vento forte. Escute, Ili, acho que houve um grande mal-entendido. Eu não desviei de forma alguma dinheiro da empresa para fins pessoais. O homem que havia jogado na rua a esposa legítima, que trabalhava sem descanso por 15 anos, agora tentava se defender. Aquilo era verdadeiramente ridículo. Todo esse dinheiro eu fui obrigado a gastar em reuniões com clientes e em despesas operacionais visando o bem da nossa fábrica. Você mesma conhece o estado deste lugar. Em resposta a essa desculpa esfarrapada e nojenta, Lisandra nem sentiu necessidade de abrir a boca. Com um movimento firme, ela arrancou das mãos do contador um maço grosso de extratos de pagamentos detalhados. Sem um pingo de hesitação, atirou para o alto o relatório falso que Valério havia manipulado a noite toda. As cópias rígidas e plastificadas dos recibos voaram pelo ar e espalharam-se pelo pátio da fábrica como uma nevasca, caindo impiedosamente aos pés de Valério. O farfalhar do papel acumulado caindo sobre o asfalto quente quebrou o silêncio pesado do local. A sua boca pode se contorcer em mentiras, mas fale a verdade de uma vez. Não, se defenda com essa sua boca suja. Estas folhas espalhadas aqui falam por si mesmas. Lisandra pisou em uma das cópias do extrato do cartão de crédito caída no chão, com a ponta afiada de seu salto de luxo, bloqueando completamente a patética linha de defesa de Valério. Hospital Albert Einstein. Para o luxuoso atendimento pós-parto da amante, R$ 70.000. Entrada do carro esportivo de luxo. Ontem à tarde, R$ 150.000. O que isso tem a ver com as operações da fábrica? A terrível verdade viera à tona. Centenas de milhares de reais, que Valério alegou serem despesas de representação, foram gastos em luxos e em satisfazer a vaidade da amante. Ao ouvirem esta descoberta chocante, sussurros de indignação incontrolável explodiram como um vulcão entre as dezenas de funcionários da fábrica que assistiam em silêncio. Isso é loucura, não é? Ele está devendo o nosso salário faz 3 meses, e o valioso dinheiro da empresa ele gasta com caprichos da amante no pós-parto e carros de luxo. A gente se matando de trabalhar nesse calor dos infernos com só um ventilador. E o nosso diretor mimando a amante com o cartão corporativo. Temos que denunciar na polícia. As acusações cheias de ódio dos subordinados, nos quais ele sempre confiou e a quem sempre explorou, choviam de todos os lados. Finalmente, as pernas de Valério
não o sustentaram mais. Ele cambaleou para trás, caindo com tudo na cadeira de metal mais próxima. Os pés da cadeira rasparam no chão áspero de cimento, provocando um som estridente que parecia rasgar os nervos. O rosto de Valério empalideceu e, em seus olhos opacos, via-se um terror esmagador. Lipslon, senhora diretora, por favor, me salve só desta vez. Se essa multa gigantesca cair sobre mim, eu vou realmente acabar arruinado na rua. Lembre-se que fomos casados por 10 anos. Diante dessa súplica repugnante e descarada, Lissandra olhou para ele com a mesma crueldade com que se olha para um inseto esmagado no chão. Ela não havia esquecido por um único dia as palavras cruéis que saíram daquela boca imunda no dia em que foi jogada de mãos vazias na noite fria de inverno. Lissandra, com um tom mecânico e afiado, sem a menor emoção, anunciou a decisão final e cruel da matriz. Decisão final da matriz. A partir de hoje, todos os contratos de colaboração com o Grupo Têxtil Imperial estão permanentemente cancelados. Todas as remessas de roupas do armazém estão imediata e completamente suspensas. Os lábios de Valério tremiam incontrolavelmente, mas o bloqueio implacável de Lissandra ainda não tinha acabado. E mais uma notícia, aquela que você mais teme. Todos os pagamentos pelos produtos já despachados estão completamente retidos. Isso significa que você não verá um único centavo. Ao ouvir esta sentença de morte perfeita caindo impiedosamente sobre ele, Valério agarrou a cabeça com ambas as mãos e começou a ofegar. Foi então que Lissandra cortou cruelmente a última corda de salvação a qual ele se agarrava. E a linha de crédito e os adiantamentos da matriz, com os quais você esbanjava com tanto prazer, acabam de ser totalmente suspensos pelo nosso departamento financeiro. Lissandra sorriu abertamente como a vencedora absoluta, anunciando a morte da fonte de financiamento que sustentava a vida luxuosa da mãe dele e da amante. A partir deste momento, a torneira de dinheiro da matriz está fechada. Você não poderá comprar nem um pão na chapa com o nosso dinheiro. O verdadeiro terror por saber que o cartão, a única fonte de riqueza de Valério e o pilar de sua família, tinha sido completamente bloqueado, lançava uma sombra sobre toda a fábrica. Quando Valério começou a rastejar pelo chão, chorando, soluçando de forma nojenta, tentando agarrar a perna da calça de Lissandra, ela empurrou a mão suja dele com um chute, mantendo uma frieza absoluta. Diante de dezenas de funcionários assistindo, o homem que outrora era chamado de diretor arrastava-se no chão de concreto, estendido, implorando aos pés da ex-esposa. Ela ignorou qualquer explicação inútil ou discussão emocional e, com uma única frase, cravou o prego final da pressão legal na mente do oponente. Os processos por fraude e peculato serão protocolados amanhã logo pela manhã. O Ministério Público fará o bloqueio cautelar das suas contas bancárias. Cortarei completamente a vida da sua empresa e a sua. Lissandra tratou Valério deitado no chão como um lixo asqueroso e saiu da fábrica com passos firmes, sem olhar para trás. O som agudo e regular de seus saltos, batendo no piso de mármore, ecoou pelo saguão vazio como uma marcha fúnebre, anunciava com perfeição a ruína de Valério. No bolso das calças de Valério, que ficara para trás sozinho, o telefone começou a vibrar. Notificações de SMS cobrando parcelas atrasadas de empréstimos em agiotas e mensagens sobre a recusa do leasing do carro esportivo começaram a soar freneticamente, um após o outro. Valério, completamente afundado no poço de desespero chamado falência, cerrou os punhos e soltou um grito aterrorizante até esfolar a garganta. Ah, Lissandra Villanova, sua cascavel venenosa! Você acha que eu vou ficar de braços cruzados? Esse grito, porém, foi apenas o uivo de frustração de um derrotado. Um grito inútil que se dissolveu em vão atrás das pesadas portas de ferro da fábrica, agora completamente fechadas. Exatamente ao mesmo tempo em que Lissandra executava a sua tensa vingança em fábrica, cortando totalmente as fontes de financiamento de Valério, na velha sala de estar da casa de Valério, a família de Mirella estava sentada de forma arrogante nos lugares de honra, celebrando o batizado do recém-nascido. Odete,
Usava um conjunto de seda vermelha de altíssima qualidade e em seus dedos enrugados brilhava um enorme anel com um diamante falso para elevar o seu ego aos olhos dos consogros. Ela havia se esforçado muito para jogar fora, às escondidas, a comida que havia estragado por causa do calor na cozinha durante a noite. No final, colocou na mesa comida pronta da padaria chique do bairro, comprada na madrugada, agindo na maior cara de pau como se fosse um banquete luxuoso que ela própria cozinhara a noite toda. No entanto, o cheiro repugnante dos salgadinhos duros pingando óleo e o estrogonofe ressecado e borrachudo arruinaram a atmosfera da festa. A mãe de Mirella olhava com desconfiança e nojo, futucando o prato de plástico barato com a ponta do garfo. Odete, com as costas cobertas de suor frio por medo de que descobrissem a verdade, começou a se afundar apressadamente em mentiras exageradas. Oh, minha senhora, isso é um pernil de cordeiro e carne premium que eu assei a noite toda, seguindo a receita secreta da nossa família. Não faça perguntas, apenas coma o quanto quiser. Odete balançava a mão com o diamante falso no ar de forma escandalosa, exibindo uma riqueza inexistente do filho. Meu filho Valério tem pulso firme nos negócios de moda da matriz. O dinheiro rola a rodo. A fortuna dele seria suficiente para dar umas 100 festas como essa. Essa arrogância mesquinha e barata, só para não perder o status perante a família rica, pesava ainda mais no ar carregado da sala. Quando os consogros mexiam desanimados nos talheres, olhando-se constrangidos, a campainha tocou, rasgando o silêncio. Aquele ruído irritante estragou imediatamente o clima. Odete, embora irritada no fundo, forçou um sorriso para os consogros e disse, como se não fosse nada: Nossa, quem será tão sem educação a ponto de tocar a campainha tão cedo? O Valério deve ter encomendado um vinho caro para servir os seus ilustres convidados. Odete caminhou entusiasmada até a porta da frente e a abriu. Em vez de um entregador com um presente de luxo, estava um carteiro com uma expressão neutra no rosto. Na mão, segurava um envelope grosso e assustador de correspondência registrada. Dona Odete Muniz, é uma notificação muito importante da Justiça. Por favor, assine aqui na tela. Assim que a assustadora palavra Justiça soou na porta de entrada e o selo de uma instituição governamental apareceu no envelope, os dedos enrugados de Odete começaram a tremer. Sentindo o olhar afiado dos consogros sentados na sala, Odete tentou ignorar o suor frio escorrendo por suas costas. Sem saber o que havia dentro, abriu o envelope de papel pardo com as mãos trêmulas. O som do papel sendo rasgado espalhou-se de forma agourenta pelo corredor silencioso. Ao puxar o documento rígido para verificar o seu conteúdo, a respiração de Odete, até então tão orgulhosa, falhou imediatamente. No meio do documento, impresso, com tinta mais vermelha do que sangue, em letras garrafais, estava uma frase aterrorizante: mandado de penhora e execução do imóvel, penhora do imóvel. Que palhaçada é essa? Quem iria leiloar a casa de alguém como eu? Abaixo disso, havia um aviso cuja gravidade foi compreendida até por Odete, que nunca havia lidado com os tribunais na vida. Uma notificação da iminente tomada de posse e avaliação pelo oficial de justiça. A horrível verdade veio à tona. Seu filho Valério, não conseguindo suportar a gigantesca multa da matriz e os custos da vida luxuosa de sua amante, havia secretamente feito um empréstimo hipotecário na instituição financeira, dando a casa que estava no nome da mãe como garantia. O desespero de saber que o seu único abrigo, que ela protegida por décadas, mudaria de dono da noite para o dia, fez com que a mente de Odete ficasse completamente vazia. A minha preciosa casa vai ser tomada. Se o meu filho é o diretor de uma empresa de sucesso, por que a casa que custou tanto vai ser leiloada por causa de dívidas? Ao ouvir o grito de cortar o coração de Odete explodindo na entrada do quarto, rosto do pai de Mirella, que até então estava bastante amigável, ficou gelado, num instante. Com o rosto vermelho de fúria, ele jogou os pesados talheres de prata sobre a mesa manchada de gordura e levantou-se da cadeira. Os talheres bateram na borda do prato de porcelana vazio,
fazendo-o balançar. Junto a esse, som desagradável, um olhar cheio de nojo e desprezo, como se estivesse a olhar para lixo na rua, fixou-se no rosto de Odete. Vocês estão tentando enganar e fazer a nossa família de palhaços? Então quer dizer que a nossa filha, que criamos com tanto amor, vive na casa de um caloteiro que vai ser leiloada, e vocês amanhã vão parar no olho da rua, falidos. O almoço de festa, que deveria servir para exibir riqueza aos consogros abastados, transformou-se em menos de um minuto num poço inevitável de vergonha e terror. O orgulho de Odete, que até então voava alto, foi agora completamente destruído. A mulher só conseguia tremer, com os lábios brancos como papel. A dignidade da sua maravilhosa família, de que ela havia se gabado tão cruelmente para Lissandra, fora esmagada por uma folha de papel. Um karma perfeito. A voz de Odete tremia como uma folha ao vento. Não, senhor, não é isso. O juiz com certeza cometeu um erro. Assim que o Valério chegar, ele vai explicar tudo. Isso é só um mal-entendido. Exatamente quando uma desesperada Odete tentava agarrar a barra da calça do pai, de Mirella, jogando desculpas patéticas com a voz embargada, do bolso do pai de Mirella veio a vibração forte e agourenta do telefone. O pai de Mirella respirava com dificuldade, furioso, e já se preparava para ir embora. Aos ouvidos de Odete, que se afogava no poço da ruína, aquele som pareceu assustador, como um sinal de outro desastre que iria levar o que restava das suas vidas. O som da vibração contínua finalmente puxou o gatilho da destruição terrível. O rosto antes bondoso do pai de Mirella, que atendeu o telefone, irritado, petrificou-se em questão de segundos. Seu corpo grande e pesado saltou da mesa como uma mola e a pesada cadeira de madeira foi empurrada para trás, arranhando o chão de mármore. O som agudo dos pés de madeira provocou arrepios em todos os que estavam sentados. Como assim? Quer dizer que a matriz do Grupo Têxtil Imperial rescindiu definitivamente o contrato com a fábrica do Valério e declararam falência total? A notícia da falência catastrófica que ouviram pelo telefone fez os queixos da família de Mirella, que estavam sentados como aristocratas na sala, caírem de modo bizarro. Todos os pagamentos foram bloqueados. Além disso, tem uma multa contratual gigantesca. Então vão fechar a empresa amanhã de manhã. Depois de confirmar as piores notícias inacreditáveis, o pai de Mirella olhou para Odete, que estava sentada no chão com os olhos vermelhos. Ele não conseguiu conter a sua fúria fervente e soltou um rugido ensurdecedor que estremeceu toda a sala. Uma família de golpistas. Vocês são piores que lixo. Como ousaram enganar a minha filha preciosa, não sendo nada além de um bando de devedores falidos que vão parar na sarjeta amanhã? Ao ouvir os terríveis xingamentos do consogro rico que ela tanto idealizava, Odete perdeu a força nas pernas e caiu de bruços no piso frio. Os joelhos da sua roupa de seda, de que tanto se gabara perante eles, amarfanharam-se, lamentavelmente por estar rastejando no chão, tal como seus dedos com o diamante falso. Mirella, que já havia compreendido a gravidade da situação, também se levantou de seu lugar, com o rosto pálido como a morte, e puxou bruscamente o anel de noivado de seu dedo. Não é à toa que você nunca me deu o certificado de autenticidade. Apesar de você ter dito que era um diamante de dezenas de milhares de reais, descobri que é só uma bijuteria barata de zircônia da rua 25 de março. O anel falso que Mirella atirou com frustração rolou pelo duro piso de mármore, emitindo um som barulhento e vulgar. O eco patético da pedrinha falsa saltitando provava claramente o quão rasos eram os alicerces daquela família construída sobre a vaidade. O anel bateu na perna da mesa, deslizou para o lado e parou num canto da sala sujo de gordura. Como vocês ousam tentar botar a mão no dinheiro da nossa família com um anelzinho vagabundo de zircônia? Mãe, não quero respirar aqui nem mais um minuto. Pegue a criança. Vamos juntar as nossas coisas. A família de Mirella arrancou o bebê de forma bruta do quarto principal e foi para a porta de entrada sem a menor gota de pena. Nem pensem em mostrar as caras de vocês na frente da minha filha e do meu neto de novo. A partir deste momento,
Qualquer apoio financeiro e laços entre a família de pobretões de vocês e a nossa estão rompidos. O pai de Mirella chutou a porta, lançando xingamentos impiedosos. A pesada porta bateu no batente com um estrondo tremendo que sacudiu a casa toda. Com esse som cruel, o grande apoio financeiro da família dos consogros, que era a única salvação para os Muniz, fora completamente cortado. Na sala de estar vazia, arrasada pelo furacão dos sogros, restou apenas o cheiro de comida barata e do pernil estragado e abafado. Na mesa arruinada, a comida esfriava de forma nojenta e o caldo derramado pingava lentamente da toalha para o chão. Bem no meio dessas ruínas patéticas, entrou Valério cambaleando. Ele parecia completamente destruído, depois de Lissandra o ter pisoteado de forma profunda na fábrica. Valério, coberto de suor e sujeira, olhou para a mesa do banquete destruída e para sua mãe jogada no chão chorando, e acabou por perder completamente o controle sobre si mesmo. Os olhos de Valério, escurecidos pelo choque, em vez de olharem para a mãe com preocupação, atiraram apenas ódio, maldições. Isso é tudo culpa dessa sua ganância mesquinha, mãe. Para que você foi chutar a Lisandra para a rua no meio do inverno. A fábrica estava indo maravilhosamente bem, e foi você que trouxe essa tragédia para nós. Era uma revolta vil. Ele se esqueceu por completo das suas próprias fraudes financeiras e infidelidade, atirando toda a culpa na velha mãe. Uma cena patética mostrando a humanidade no seu nível mais baixo possível. Odete, perdendo o juízo ao ouvir as palavras ingratas do filho, com os olhos injetados de raiva, começou a esmurrar impiedosamente as costas de Valério. Seu desgraçado ingrato, maldito seja, foi você que roubou a escritura da minha casa às escondidas e deu como garantia para o banco. Você transformou a mãe, que se sacrificou tanto por você, numa sem-teto na velhice. Nessa casa quente como um forno, por o ar-condicionado não ter sido ligado para poupar energia, estourou uma briga física repugnante entre mãe e filho. Estavam desgrenhados, cobertos de suor pegajoso e lágrimas sujas. A visão deles puxando os cabelos um do outro, rasgando a própria roupa e rolando como loucos no chão da sala de estar. Esse foi o fim de criaturas inferiores a animais, cegas pela ganância, que caíram no fundo do poço e começaram a devorar-se mutuamente. Só os gritos sujos de quem chegou ao fundo do poço, culpando-se, preenchiam o espaço ao redor de mãe e filho. Nesse momento, a tela do smartphone de Valério jogado no chão piscou com frieza, exibindo uma nova notificação. Os movimentos brutais de ambos pararam por um segundo. Na tela do telefone que Valério pegou com as mãos trêmulas, apareceu uma mensagem com um aviso final do oficial de justiça. Aviso final pré-judicial. Devido ao endividamento flagrante, o judiciário procedeu ao bloqueio imediato de todas as contas bancárias através do Sisbajud. O imóvel irá a leilão. Era uma sentença de morte inevitável. Significava que logo perderiam o teto sob as suas cabeças e, sem acesso às contas bancárias, cairiam na pobreza absoluta da noite para o dia. Depois de ler a intimação implacável, Valério olhou para a mesa de banquete arruinada, com o rosto cheio de marcas de arranhões a sangrar causados pela mãe, e começou a rir oco, como um lunático, nos olhos baços de um homem que por fim compreendera que o seu mundo tinha se despedaçado em 1 milhão de pedaços. Restava apenas o desespero profundo e o terror de pensar que nenhuma defesa funcionaria ali. Acabou. O meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, a minha empresa. Agora perdi tudo. Tudo. Eu realmente me tornei um mendigo. Aquela noite foi uma noite de destruição total, em que a crueldade com que trataram Lissandra, tratando-a como um objeto sem valor, voltara a eles 1000 vezes, mais forte, cortando as suas cabeças primeiro. O ar cristalino do outono paulistano parecia passar despercebido, pois o interior do gigantesco São Paulo Expo, onde se realizava o grande desfile de moda, fervia de zelo e entusiasmo que parecia prestes a explodir a qualquer instante. Centenas de flashes de câmaras da imprensa disparavam incessantemente
iluminando a passarela como uma cascata de luz. Hoje, o Grupo Têxtil Imperial registra os lucros mais elevados desde a sua criação. Temos a honra de vos apresentar a heroína por trás desses designs inovadores, que mudaram por completo o mapa deste setor. Perante milhares de convidados VIP que prendiam a respiração para escutar, a voz, cheia de convicção do apresentador, soou pelos caríssimos alto-falantes. Com vocês, a designer-chefe e diretora-geral de controle de qualidade da PMPIV Matriz, que vai liderar o mundo da moda brasileira. A senhora Lisandra Villanova, aquele que era o seu verdadeiro nome, que por 15 longos e obscuros anos tinha sido apenas o nome de uma costureira sem nome na fábrica parceira de seus inimigos, foi proferido no palco de maior prestígio do Brasil. Lisandra, com um vestido terno impecável em tons de ouro e branco, começou a caminhar com passos firmes e elegantes em direção ao centro do palco. O belo som dos seus saltos, altos batendo ritmicamente no chão, soava como a marcha triunfal de uma vencedora, que se levantou das ruínas, pisoteando todas as feridas terríveis do seu passado. Em meio aos aplausos ensurdecedores de milhares de espectadores que se levantaram em uníssono, Lisandra sorriu de modo descontraído e deslumbrante. Já não era a mulher incompetente de quem quer que fosse, nem uma nora oprimida. Era a imagem da governante perfeita no topo de um grande império, baseando-se apenas nas suas competências forjadas com trabalho árduo. Obrigada a todos. As roupas que hoje vocês elogiam são o resultado mais sincero de 15 anos de cicatrizes que jorraram de meus dedos, calejados e duros. No momento em que Lisandra se deliciava com o brilho da glória, a cena mudou drasticamente para mostrar um enorme, antigo e sombrio centro de logística em Cajamar, na Grande São Paulo. Num forte contraste com o deslumbrante palco do desfile de moda, o cheiro asfixiante de suor azedo e uma densa nuvem de poeira cinzenta invadiam o local. O grande exaustor do pavilhão, que mais parecia uma pilha de sucata, girava sem parar, soltando um som metálico de rasgar os tímpanos. Contudo, não era suficiente para retirar o ar viciado do armazém sufocante. Ei, vocês aí, vamos lá. Mexam-se, se continuarem rastejando pelo chão que nem minhocas e não terminarem os despachos de hoje, nem sonhem em ganhar um tostão. Da diária de hoje, o grito do chefe do turno ressoou longe. Os ombros de Valério e de Odete, mergulhados na pobreza e esmagados pelas multas crescentes e pelas dívidas das execuções fiscais, estremeceram. Duas pessoas que em tempos desempenharam o papel de um diretor consolidado e de uma sogra arrogante. Agora, arrastavam os pés pelo chão de forma lastimável. Vestiam coletes refletores de trabalhadores temporários, banhados em suor. Nas suas mãos, que outrora ostentaram sedas, compradas com o sangue e suor de Lisandra durante 15 anos, havia agora apenas luvas baratas de pano de trabalhador. Valério, que carregava uma caixa de 20 quilos de roupas maior do que ele mesmo, fez uma careta de dor devido ao suor que ardia nos olhos e deixou cair a carga pesada como um saco de batatas. Minhas costas. Eu era diretor, andava de carro esportivo de luxo. Por que eu tenho de ficar carregando caixas nesta poeira num inferno desses? Ao lado dele, Odete empurrava caixas com as suas luvas baratas. Também batia com os punhos nas costas encurvadas e doloridas, derramando lágrimas e limpando um nariz escorrendo de forma nojenta. Eles, que viveram a vida inteira cercados de luxos, bebendo o sangue de Lisandra, chegaram ao fundo do poço, presos às algemas do trabalho braçal pesado, os mesmos trabalhos que no passado ordenavam a outros. Naquele instante, Lisandra, que tinha chegado ao centro logístico para uma inspeção, aproximou-se devagar, ao som cortante dos seus saltos altos, dos ofegantes Valério e Odete. Ao verem a chegada da auditora-chefe da matriz de terno elegante de alta costura, os operários do pavilhão curvaram-se e abriram passagem. Ao ouvirem aqueles passos familiares, levantaram os rostos brancos como a morte. Os olhos de Valério, deitado no chão empoeirado, tremeram,
violentamente à vista de Lisandra. Ela, no entanto, sequer olhou para o aspecto miserável deles. Em vez de lançar zombarias superficiais e emocionais, recordando as feridas do passado, limitou-se a supervisioná-los com total perfeição, utilizando a linguagem mais fria e objetiva do sistema corporativo. O intervalo de vocês terminou há 10 minutos. Os funcionários no pavilhão não podem vadiar. Voltem imediatamente para a linha de montagem e levantem as caixas. Ao ouvirem a voz ríspida e seca, Valério e Odete estremeceram e, rastejando, tentaram implorar com fervor. Mas o olhar de Lisandra estava voltado apenas para a lista de funcionários que ela tinha na mão. Trabalhadores terceirizados, Valério e Odete. Vocês atrasaram as cotas de produção de hoje. Têm a obrigação de fazer horas extras até meia-noite. A amarga realidade para os culpados era que os seus antigos nomes de glória, títulos haviam sido apagados por completo. Agora eram apenas os números dos operários de nível mais baixo. Mais ainda, o impiedoso aviso legal de Lisandra pregou o último prego em seus caixões. E os salários de vocês serão objeto de penhora judicial até o limite máximo permitido por lei, por conta das dívidas estabelecidas pelo tribunal. Vocês sabem muito bem que mesmo que passem a noite toda suando em bicas, levantando caixas, nenhum único real entrará no bolso de vocês. Ao escutarem essa sentença perfeita, que os obrigava a pagar com juros pelos seus pecados, Valério e Odete abandonaram toda a sua dignidade e orgulho e caíram no áspero chão de concreto, chorando copiosamente. Lisandra pisoteando, de forma totalmente indiferente, os terríveis gritos daqueles perdedores, desesperados, virou-se e começou a se afastar lentamente pelas entranhas do gigantesco armazém, que agora ela controlava totalmente. Os seus passos firmes não se dirigiam para a nuvem de pó estagnada, mas sim em direção à grande saída por onde o brilhante sol de outono entrava como uma cascata de luz. Ao abrir as portas do escuro armazém e avançar rumo à luz, acima das suas belas e cintilantes costas ressoou um pesado monólogo, simbolizando a ruptura total das algemas de 15 anos. Isto não é uma vingança infantil. Sou simplesmente eu recuperando por fim meu verdadeiro nome e a minha justa posição, que vocês me roubaram e usufruíram, de forma tão descarada. Nas suas costas, a pesada porta de ferro do armazém começava a descer lentamente, barrando a linha de luz na escuridão. A pesada vibração da espessa chapa de ferro, ao tocar no chão, irradiou-se pela terra. A verdadeira vida da Google, mulher chamada Lisandra Villanova, começara, finalmente, num novo capítulo, perfeito e cheio de glória. Durante 15 longos e obscuros anos, Lisandra teve de viver como uma sombra, perante uma velha máquina de costura, esquecendo-se do próprio nome. Aquelas pessoas arrogantes que cruelmente a exploraram pelo seu sangue e suor em nome da família, nunca imaginaram que as velhas tesouras que deitaram na rua lhes cortariam, completa e irremediavelmente, o orgulho desavergonhado. O castigo que Lisandra lhes infligiu não foi uma vingança superficial, mas um pagamento justo e perfeito pela sua própria ganância que eles mesmos semearam. Caros espectadores, o que acharam da satisfatória história de justiça feita pela Lisandra no dia da Rua? Por trás da janela sopra um vento quente da primavera, e em cada galho que sobreviveu ao longo inverno, desabrocham maravilhosamente belos botões de flores. Acredito que a nossa vida, cheia de voltas e reviravoltas, não é muito diferente daquelas leis da natureza, escondidas nas pontas de nossos dedos, calejados. Para vocês, que viveram sacrificando-se de forma abnegada como esposa, nora ou mãe de alguém, esconde-se um perfume muito mais valioso, maravilhoso que as joias mais caras deste mundo. Precisamente por termos aguentado um inverno longo e rigoroso, encolhendo-nos pelo bem das nossas famílias, podemos renascer como pessoas fortes e cheias de classe. Tal como, agora, hoje, indo além da devoção incondicional a outrem, de todo o coração vos encorajamos a saírem para esse mundo brilhante, proferindo os vossos próprios belos nomes com orgulho.
Se a história de Lisandra do dia de hoje trouxe conforto aos seus corações carregados, antes de fechar este vídeo, por favor não se esqueçam de clicar no botão vermelho de inscrever-se e deixar o seu gostei. Caso tenham à sua volta amigas que sofrem por terem servido outras pessoas toda a vida, como Lisandra, e que precisam de conforto, ficaríamos imensamente gratos se pudessem compartilhar este vídeo através das vossas redes sociais e aplicativos de mensagens. Um comentário carinhoso e apoiador, junto de um clique em compartilhar, é a maior força para que muitas Lisandras espalhadas por aí possam largar as velhas cascas e dar início a uma nova primavera nas suas vidas. Como o quente clima da primavera, unimos as mãos para rezar para que o resto das vidas de vocês, nossos queridos espectadores, seja sempre rodeado por dias de luz e calor. Ficamos por aqui neste drama cheio de classe sobre uma história de vida transbordante de sabedoria que eleva a sua dignidade. Muito obrigado.